Vamos lá de torcer por quem, tá? É hora da gente utilizar o secador. Tem sido a parte mais legal da rodada. Os vídeos? Não, a parte em que o Fluminense não joga. E a gente só torce contra os outros. E aí, como a gente tá disputando com times tão ruins, piores, ou um pouquinho só melhores do que o nosso, normalmente esses times também perdem. E isso deixa a situação um pouco mais legal, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos lá. Torcer por quem é um vídeo onde eu abro aqui os jogos que vão acontecer e falo, olha, torcer por esse time aqui é melhor, a gente tem que torcer para esse resultado acontecer para poder favorecer o Fluminense nessa merda dessa luta contra o rebaixamento. Por sinal, o primeiro jogo aí que tem, eu vou ter que falar, né, mas é Atlético Mineiro e Botafogo, final da Copa Libertadores lá no Monumental de Núñez, jogo às 5 da tarde. E, assim, eu tô vendo muita gente falando que o ideal é que o Botafogo já seja campeão brasileiro antes e tal, porque aí o Palmeiras pode facilitar na última rodada. Não tem mais o Corinthians disputando, gente. O Palmeiras não vai facilitar na última rodada. Não tem o Corinthians disputando. Então, eles vão querer ganhar o último jogo em casa, mesmo se eles tiverem chance de título brasileiro. Por que eu tô falando isso relacionado à Libertadores? Porque eu acho que tem uma tendência a esse jogo aqui influenciar muito no jogo do Internacional na quarta-feira. Internacional e Botafogo, que pode deixar o campeonato aberto. Então, assim, nesse daqui eu acho que nosso dever como Fluminense no Brasileirão não tem muita questão do tipo, a mesma coisa que seria boa facilitar um pouco o jogo lá do Palmeiras, como a galera acha que vai facilitar. O Atlético Mineiro sendo campeão da Libertadores, ele vai jogar a próxima rodada contra o Vasco, mas a rodada seguinte é a última rodada contra o Atlético Paranaense em casa. E aí já vai estar até no Catar e o Atlético não vai ter a menor chance de cair mais porque vai ganhar essa última rodada. Então assim, o nosso único dever sobre esse jogo aqui é torcer contra um rival, que não tem Libertadores, a gente tem, e enfim, é isso. Só essa a função. Eu tô vendo muita gente falando assim, pô, você daria o título da Libertadores pro Botafogo pra escapar do rebaixamento e tal. E aí assim, beleza, essas perguntas assim numa conversa aleatória, numa live aleatória, show. Mas dito isso, na prática, não funciona. Assim, não é assim que funcionam as coisas. Então, se eles ganharem a Libertadores, a gente pode ser rebaixado. Se eles perderem, a gente pode escapar. Então, enfim, só o nosso dever cívico de secar o rival, como todo bom torcedor faz, e é assim que funciona. Não precisa ter vergonha de falar. Eles fizeram no passado, se ferraram. Eles fizeram em 2008, se deram bem. Agora é a hora da gente secá-los e torcer para que seja igual ao 2008 nosso, seja para eles agora, né? Partindo pro Brasileirão. Hoje tem jogo, né? Apesar de ter jogo da Libertadores, a rodada já abriu com a vitória do Juventude contra o Atlético Mineiro. Resultado ruim, não diria péssimo, mas ruim. E a vitória do Botafogo contra o Palmeiras, esse é um resultado muito ruim, né? Pensando no Botafogo agora tem uma chance grande de título. Hoje tem Cuiabá e Bahia. O Cuiabá ainda tem chance... Não, o Cuiabá caiu. O Cuiabá caiu por conta de número de vitórias, né? Ele pode fazer 3 vitórias aqui, vai a 9 vitórias, vai chegar a 39, mas enfim, não passa a gente o número de vitórias, o Cuiabá já caiu. Então assim, se a gente tá disputando alguma coisa e tem um time que já caiu, ou que já fosse campeão, torce pra esse time ganhar tudo. Então o Cuiabá precisa ganhar o Bahia. Por quê? Não sei. Mas deixa o Bahia continuar brigando ali, principalmente se o Cruzeiro... não sei aqui não, hein? Pensando racionalmente, tem um detalhe aqui. Um empatezinho nesse jogo é bom, tá? E vou te explicar o porquê. O Cruzeiro pega o Red Bull Bragantino lá no domingo, no Nabi Abichedi. E é óbvio que o resultado bom desse jogo aqui é o Cruzeiro vencendo o Red Bull Bragantino, né? É o resultado óbvio bom, porque o Red Bull tem 37 e a gente tem 39. E se o Cruzeiro ganhar e o Cuiabá também ganhar, o Cruzeiro vai abrir 4 pontos do Bahia. E vai praticamente garantir a sua vaga na Libertadores. Qual que é o problema disso, Gabriel? É que na última rodada tem um Cruzeiro e Juventude no Alfredo Jaconi, que a gente pode chegar lá precisando que o Cruzeiro tire pontos do Juventude. E aí, se o Cruzeiro já estiver garantido na Libertadores, ele vai jogar um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, sem o desespero de tentar conseguir a vaga. Então, nesse daqui, bota um empatezinho entre Cuiabá e Bahia, ou até talvez uma vitória do Bahia também. E aqui uma vitória do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, obviamente. Inclusive o Red Bull pode ficar praticamente rebaixado nessa rodada, né? Se acontecer uma vitória do Fluminense sobre o Atlético Paranaense. E o outro jogo de hoje, que é Criciúma e Corinthians, o Criciúma ganhar,
ele vai ficar a 4 pontos do Z4, faltando 2 rodadas se perder, né? O Red Bull pode ser um, e o ideal é que pra gente é que ele não chegasse já rebaixado na última rodada, porque a última rodada é justamente Red Bull e Criciúma. Hoje tem Criciúma e Corinthians. A gente é Corinthians até, né? Enfim, mais um motivo pra gente torcer também pra vitória do Cruzeiro contra o Red Bull e do Bahia é o Corinthians vencer também, que é essa turma que toda vai pra 50 e o Cruzeiro pra 51. Né? A torcida nossa tem que ser essa. O Criciúma hoje é um jogo que, quando eu abro aqui a minha tabela de dificuldades, né, do Campeonato Brasileiro, quando eu abro essa tabela aqui e eu vejo, é um jogo que eu considero pro Criciúma, essa tabela, lembrando sempre, ela pode mudar, né? Eu considero sempre que seja... ela pode sempre mudar. Eu considero que esse jogo seja difícil pro Criciúma. Sabe por quê? Porque o Corinthians, junto com o Internacional, são os 2 times que têm a maior sequência de vitórias no campeonato. São 6 vitórias seguidas. Ah, tudo bem, né? É a lógica do ônibus, né? Que eu gosto muito de falar. Que é, quanto mais tempo você tá esperando o ônibus, mais perto o ônibus tá de vir. Então, quanto mais vitórias o Corinthians for empilhando em sequência, mais perto ele tá de perder, né? Mas, dito isso, o Corinthians vem jogando bem. Não vem só vencendo, vem jogando bem. E precisa ganhar o Criciúma. O empate aqui serve pra gente? Não, o empate é contenção de danos. O empate é contenção de danos. Mas favorecer a gente não favorece, não. Principalmente porque o jogo contra o Flamengo, que hoje é médio, o Flamengo pode facilitar. Se o Flamengo quiser prejudicar o Fluminense, e eu acho que a torcida do Flamengo quer, não sei qual é a opinião atual do clube, né? O Flamengo pode transformar nesse jogo quase numa vitória obrigatória. Se mandar, por exemplo, reservas, não querer fazer essa viagem lá pro sul de Santa Catarina. E aí o Criciúma poderia ter nas próximas rodadas um time praticamente reserva, que vai lá que eles empatem, e um time já rebaixado, talvez, na última rodada, que é o Red Bull. E aí faria, vamos botar aqui, 5 pontos se empatarem esses 2 jogos. Chegaria a 43, ficaria atrás da gente se a gente conseguisse 4. A gente teria que pontuar em um dos 2 sintéticos. Essa rodada tende a ser uma rodada estranha, porque nenhum time da parte de baixo tem jogo fácil. O Juventude abriu jogando um jogo de dificuldade média e ganhou. O Grêmio, esse é outro jogo que a gente vai falar aqui agora, né? Esses já são jogos do domingo. O Grêmio recebe o São Paulo na arena do Grêmio. Jogo decisivíssimo. É um jogo difícil. O Atlético Paranaense enfrenta o Fluminense. É um jogo de média dificuldade para eles. E é um jogo que eu trato como uma vitória quase impossível para o Fluminense. A gente vai ter que arrancar das tripas essa vitória. Mas mesmo para o Atlético, é um jogo de dificuldade média para eles vencerem. E o Vitória pega o Fortaleza em casa, que é um jogo difícil. É um time que briga pelo título. Então essa rodada tende a ser uma rodada onde a gente veja ou times fazendo pontos que a gente não espera, como o Juventude fez, ou times tropeçando. E aí, a 2 rodadas do fim, a 3, né? Faltando 2 depois, tropeçar não é muito boa. Tem um Flamengo Internacional que a gente não tá nem aí, e um Vasco e Atlético Goianiense, que aí se aplica aquilo que eu falei. Deixa o Vasco com 43 ali, eu não acho que cai, tá? Mas pra pelo menos os caras ficarem na tremedeira até a última rodada. Tava vendo o vascaíno, o João Almirante, por exemplo, tava preocupado lá no Twitter com o samba enredo de 2025. O vascaíno tá muito tranquilo. Não deixa eles perderem pro Atlético Goianiense em casa e entrar num desespero. O Fluminense ganha, vai a 42, tá 1 ponto deles, num desespero tremendo que o Vasco vai ficar. Então deixa pelo menos os caras ficarem desesperados, tá? Acho que vai acontecer? Não. Mas deixa eu sonhar, pelo menos. E o Flamengo e Inter, como eu falei, não, isso aqui a gente não tem nada a ver não, tá? Isso aqui a gente é Inter pra cacete. Por que a gente é Inter pra cacete? Porque a nossa maior chance do Palmeiras ganhar esse título é a gente sendo Inter, né? E aí é só por uma questão de rivalidade. O Inter precisaria ganhar do Flamengo para poder ficar a 5 pontos do Botafogo e ganhar do Botafogo na semana que vem também, ainda interessado. Então esse é o torcer por quem da rodada. Aquele simulador basicão, tá? Rapidinho, do pior e do melhor cenário da rodada. Vamos para o melhor cenário da rodada. Seria uma derrota do Cuiabá pro Bahia, uma derrota do Criciúma pro Corinthians, uma derrota do Grêmio pro São Paulo, uma derrota do Vitória pro Fortaleza, uma vitória do Fluminense contra o Atlético Paranaense, uma vitória do Cruzeiro contra o Red Bull,
uma vitória do Internacional contra o Flamengo e uma vitória do Atlético Goianiense contra o Vasco. Essa seria a rodada perfeita. Se acontecem todos os resultados, alguns são até quase milagrosos, o Fluminense teria 4 pontos de vantagem para o Criciúma e dependeria de vencer o Cuiabá em casa para escapar do rebaixamento. Tá? O Fluminense precisa de 2 vitórias. Se o Fluminense fizer 2 vitórias, ele escapa. Ele vai a 45, 45 não cai. Mas para fazer 2 vitórias precisa ganhar lá na Arena da Baixada. Então, esse cenário aqui seria maravilhoso. Criciúma e Bragantino estariam praticamente rebaixados, tá? Porque Grêmio e Atlético Paranaense estariam muito complicados. O Criciúma até pode vencer as duas, mas enfim. Juventude e Grêmio tem jogos também difíceis. Agora vamos para o pior cenário, tá? Pior cenário, que é a vitória do Criciúma, uma vitória do Grêmio, uma vitória do Vitória, uma derrota do Fluminense, uma vitória do Red Bull Bragantino, o Flamengo vencendo o Inter, o Vasco vencendo o Atlético Goianiense e o Cuiabá vencendo o Bahia. O detalhe é que a gente precisa que todos os visitantes ganhem. Cacete. Facilitei tua torcida, tá? A gente precisa que os visitantes ganhem. Olhou um jogo, não sabe pra quem torcer? Torce pro visitante. Nessa rodada é assim que funciona. E olha como pode ficar o pior cenário após o domingo, 8h30 da noite, quando acabar Atlético Paranaense e Fluminense. O Fluminense tendo 39 pontos, 2 atrás do primeiro time fora do Z4, e sendo que esse time ainda vai enfrentar o maior rival do Fluminense na quarta-feira e um Red Bull Bragantino que na última rodada pode até estar já rebaixado. Enfim, esse é o pior cenário. O cenário que eu acho mais provável hoje, tá? Que inclusive é a minha aposta lá na KTO. Você pode acessar kto.com, fazer sua aposta com responsabilidade. Eu vou fazer uma múltipla com os resultados que eu quero que aconteça, tá? Vou fazer uma múltipla lá com aqueles resultados que eu fiz primeiro aqui no simulador. Mas acho que pode acabar acontecendo o seguinte: empate do Criciúma com o Corinthians, uma derrota do Cuiabá pro Bahia. Acho que o Vasco vence o Atlético Goianiense. Pode dar merda, mas enfim. Acho que o Grêmio empata com o São Paulo. Acho que o Vitória empata com o Fortaleza. Acho que o Fluminense empata com o Atlético Paranaense. Tô na esperança aí agora, tá? Acho que o Red Bull empata com o Cruzeiro. E acho que Internacional e Flamengo também empatam. Botei empate pra cacete, né? Tô achando. E aí acho que a rodada termina dessa maneira. Seria uma rodada que, particularmente, eu tô assinando agora, tá? A gente teria 1 ponto a mais que o Criciúma, estaria com Juventude, Atlético Paranaense, Grêmio e Vitória na alça de mira. Vencendo o Cuiabá, a gente chegaria a 43, e aí, meu amigo, tentar a vida lá em São Paulo. Confesso que eu não estou muito esperançoso geral, assim. Mas vambora, né? Deixa o like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal e já sabe. 36ª rodada. Na dúvida, torce pro visitante. Menos na Libertadores. Porque aí na Libertadores o visitante é o Botafogo. É o time com a pior campanha. Então aí na dúvida, lá na Libertadores, torce pro Galo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.